E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais um giro de notícias sobre o Cruzeiro, com questões importantes que têm movimentado o ambiente do nosso clube. Meu nome é Emerson Araújo, esse é o canal 6x1 e desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, usar os comentários para opinar sobre cada um dos assuntos. Esse vídeo é feito com o patrocínio da Betfair, um site de apostas esportivas extremamente confiável, que é patrocinador master do nosso clube. Você pode apostar no Cruzeiro, mas pode apostar em qualquer outra competição, né? Hoje a gente tem Champions League, por exemplo, com jogos bem interessantes. A Betfair está oferecendo uma promoção nesse momento de até R$200 em aposta grátis para novos clientes. Então se você gosta das apostas esportivas, clica aqui no link da descrição para fazer o seu cadastro, que é super simples, super rápido, já começa a fazer as suas apostinhas. Só lembra de sempre apostar com responsabilidade, hein galera? A aposta tem que ser para se divertir. O Cruzeiro segue a rotina de treinamentos na Toca da Raposa, tendo em vista o jogo do próximo domingo, 18 horas, América e Cruzeiro lá no Independência. Até o momento não foram divulgadas as questões de ingressos, né? Em qual local a torcida do Cruzeiro estará, qual é a carga. O América é o mandante da partida, mas eles têm um jogo importante hoje de Copa do Brasil. Então talvez amanhã, mais tardar na quinta-feira, a gente deve saber esses detalhes. E o Samuel Venâncio trouxe a informação que o Daniel Júnior dificilmente terá condições de jogar nessa partida. O meia não teve lesão constatada, mas ainda sente dores pela pancada sofrida no jogo contra a Caldense dia 23 de fevereiro. E a gente vê que a maré tá braba, porque desde o ano passado o Daniel Júnior, sempre que entrava nas partidas, seja titular, seja vindo do banco, ele estava entrando muito mal, né? Não conseguia produzir muita coisa. Aí no jogo que ele começa jogando, vai muito bem, sofre um pênalti, marca um gol super bonito, ele toma aquela pancada e agora fica fora por tanto tempo, 20 dias já. Ô Emerson, mas você fala que não teve lesão, mas o cara não tá nem treinando, não pode jogar. É porque normalmente a gente fala que o jogador teve lesão quando se trata de uma fratura, de uma ruptura, de uma torção, e não teve nada disso. Foi realmente uma pancada, né? E uma pancada muito violenta, que inclusive o Sueliton da Caldense foi expulso, saiu fazendo gesto que estava sendo roubado, mas depois que ele mesmo viu a imagem, ele até pediu desculpa pro Daniel. Foi uma lenhada muito forte e tá doendo, pô. O que o cara pode fazer? Ele não tá conseguindo fazer os movimentos necessários para jogar futebol. E na prática o Daniel Júnior não é um jogador titular desse time do Cruzeiro, né? Convenhamos que tanto o Nicão quanto o Matheus Vital foram jogadores ali do mesmo setor, contratados com a expectativa de serem donos da posição ou pelo menos estarem à frente do Daniel na fila. O Nicão fez alguns bons jogos, o Matheus Vital, a partida que começou jogando, foi muito apagado, e o próprio Daniel também tinha feito jogos ruins até fazer uma grande atuação. Então eu acredito que no próximo jogo o Nicão deve ser mantido como titular, porque eu acho que ele é o melhor dos três, mas o Daniel, por enquanto, então não é uma opção. Segundo diversos portais, entre eles o UOL e o Globo Esporte, o atacante Raniel rescindiu o contrato com o Santos. Ele tem 26 anos, passou pelo Cruzeiro entre 2016 e 2019, marcando 16 gols em 89 partidas e conquistando as Copas do Brasil de 2017 e 18, além do Mineiro 2019. Em 2022, defendeu o Vasco, onde fez 16 gols em 45 jogos. Até o momento não saiu nenhuma notícia, especulação de que o Cruzeiro esteja em negociações ou que o Cruzeiro queira o Raniel, mas algumas pessoas perguntaram sobre ele, justamente a partir dessa notícia da rescisão, se seria ou não um nome interessante para o Cruzeiro. Olhando aí no elenco atual, Raniel ou Matheus Davó, que é o reserva imediato do Gilberto? Eu acho que o Raniel é melhor que o Davó. A questão é que o Davó já tá aqui, né? O Cruzeiro pagou pela contratação do jogador, ele tem um contrato longo com o clube e ele, convenhamos, mal jogou no Cruzeiro. Eu acho que se somar a minutagem do Davó em campo, não dá 45 minutos, não é o suficiente pra gente ter uma análise sobre ele. E o Raniel jogou no Cruzeiro por tempo suficiente pra gente ver que é um atleta que tem qualidade, que teve muitos problemas físicos durante a passagem no Cruzeiro, né? Muitas lesões, algumas até inexplicáveis, tipo aquela da Copa do Brasil que ele machucou as duas pernas ao mesmo tempo na final em 2017, mas na final de 2018 é ele que dá assistência pro gol de cavadinha do Arrascaeta. E o Raniel saiu do Cruzeiro em meados de 2019, naquela época que Tair e sua corja estavam vendendo todo mundo para tentar tapar os buracos, né, para ver se conseguia algum dinheiro para pagar o salário da rapaziada, e o Raniel foi vendido por 3 milhões de euros. Foi um jogador comprado barato, chegou ainda na base, conseguiu fazer essa transição para o futebol profissional no Cruzeiro e nos ajudou. Só que agora falar assim, o Raniel seria uma solução? Acho que não, mas ele poderia ser uma peça de elenco. O problema é que eu acho que o salário do Raniel não é um salário baixo de um mero jogador que seria alternativa de plantel, né? Na época que ele sai do Cruzeiro, ele vai para o São Paulo, muita gente nem lembra disso, né, mas ele
ele vai muito mal no São Paulo e ele acaba sendo trocado com o Santos até pelo Vitor Bueno, que agora tá jogando lá no Atlético Paranaense, né? No Santos também o Raniel não joga bem, teve problemas pessoais inclusive, questão com o filho, teve também problema de trombose, né, decorrente da Covid. Enfim, o Raniel já passou por maus bocados nessa vida, conseguiu superar. A temporada passada dele no Vasco foi legal, né? Ele fez 10 gols na Série B, foi um nome importante no acesso, mas o próprio Vasco não teve interesse na continuidade do jogador, ele voltou para o Santos, tinha contrato até dezembro e agora chegou a um acordo para rescisão, porque era a terceira opção do setor, né? O titular é o Marcos Leonardo, tinha também o Juan Seco, que é um jovem bem promissor ali, o reserva imediato, e o Raniel só entrou em 2 partidas, jogou pouquíssimos minutos nessa temporada, ficou livre no mercado. Então assim, o Cruzeiro buscar o Raniel seria válido? Acho que dependendo do salário poderia ser uma peça útil de elenco, até porque ele ainda é jovem, tem lenha para queimar, né? E é um cara que tem um afeto também com o Cruzeiro, ele já falou em entrevistas que gosta bastante do clube, por tudo que ele viveu aqui, mas é aquela coisa, né? O que conta no final das contas é a grana, e eu acho que o Raniel consegue clubes até fora do Brasil que vão pagar para ele um salário muito melhor que o Cruzeiro. E o zagueiro Léo falou em entrevista ao podcast Bora Pra Resenha que aceitaria jogar de novo no Cruzeiro. Ele que atualmente está com 35 anos, sem clube desde janeiro após disputar a temporada 2022 pela Chapecoense, onde jogou 30 partidas e fez 2 gols. O Léo construiu uma história bacana no Cruzeiro, foram mais de 10 anos no clube, mais de 400 partidas, né? É um dos zagueiros que fez mais gols na nossa história também, até porque jogou muito tempo e muitos jogos, mas assim, pensar no Léo em 2023 como uma opção de elenco, eu já acho um absurdo, tá? É só lembrar que em 2019 o Léo não estava aguentando, em 2020 também não, né? Mesmo sendo naquele contexto de Mineiro e de Série B. E hoje o nosso elenco de fato está precisando de zagueiros, mas eu não acho que é no passado que a gente vai achar. Até porque se a gente lembrar dos melhores momentos do Léo jogando pelo Cruzeiro, foi naquele período que o Cruzeiro jogava com linhas mais baixas, zagueiros muito protegidos, né? Então o Léo, ele era aquele zagueiro que poderia ser um rebatedor, um cara para fazer passe simples, nunca foi um jogador de uma grande qualidade técnica. A última temporada dele na Chapecoense, na Série B, nem foi horrível, tá? O Léo teve um desempenho decente por lá, conseguiu ajudar a Chape a não ser rebaixada. Mas na boa, gente, não dá nem para cogitar. Eu acho que o Léo voltar ao Cruzeiro em 2023 só serviria para estragar as memórias boas que a gente tem do passado com ele. Deixando bem claro, essa não é uma especulação, não é uma notícia de mercado, é que ele deu entrevista para esse podcast e aí foi questionado durante a conversa sobre essa possibilidade. Ele falou que toparia facilmente jogar no Cruzeiro por tudo que viveu no clube, mas na boa, não é o caso, né? E o que o Cruzeiro deve para ele da rescisão, de todo o processo extremamente mal conduzido pelo Sérgio Santos Rodrigues, isso aí mais cedo ou mais tarde o Cruzeiro vai ter que pagar. Espero que consiga incluir na recuperação judicial para ter um descontinho. O lateral Marlon está treinando com o grupo na Toca da Raposa e se o nome aparecer no bid até sexta-feira, poderá ser relacionado e até estrear contra o América no próximo domingo. O seu último jogo pelo Ankaragucu foi no dia 4 de fevereiro. E a gente deve lembrar que o campeonato turco ficou quase um mês paralisado por causa do terremoto, então o Marlon estava em condição de jogo, é que as partidas ficaram suspensas por esse período e ele tá em condição, tá pronto para jogar. A questão é resolver essa burocracia mesmo, né? Chegar ao certificado de transferência internacional para que ele possa estar no bid. Ô Emerson, mas e essa cara de bolacha do Marlon? Galera, vocês podem pegar a imagem dele jogando no Criciúma, na base da seleção, no Fluminense, em qualquer lugar, ele tem essa carinha de bolacha mesmo. E pelo que parece aí, na chegada do Cruzeiro, ele tá em boa condição física, não tá inchado, não tá com o osso largo, né? Parece que ele tá bem e acho, inclusive, que se der tudo certo, pode até jogar alguns minutos aí na partida contra o América. Eu não acho que o Marlon chegue necessariamente como titular, acho que ele chega como uma opção para disputar com o Kaique e acho o Kaique muito bom lateral sim, apesar de não ter feito um bom clássico contra o América e de certa forma estar envolvido ali nos 2 gols que a gente sofreu, né? Já falamos bastante sobre isso. Enfim, acho que o Pessolano vai fazer algumas mudanças táticas no time e até dando meu pitaco não solicitado, se eu fosse ele, tentava armar o Cruzeiro numa linha de 4 ali atrás, com Kaique, William nas laterais, Oliveira e Reinaldo na zaga, porque é o que tem, e 3 volantes, bota 3 volantes ali, o Alisson e mais 2, aí você joga ali de grila, fecha o olho, os 2 que pegar isso mesmo, mas pode ser Machado, Neto Moura e o Alisson. Tenta fazer um meio mais combativo,
Nicão e Bruno Rodrigues nas pontas e o Gilberto no ataque, vamos ver o que dá. Mas tenta compactar esse time, Pessolano. Já o volante Richard, que ainda não foi oficializado, está realizando trabalhos físicos na Toca da Raposa. O seu último jogo foi no dia 9 de novembro de 2022, contra o Avaí no Brasileiro da Série A. Portanto, ainda que seja oficializado e esteja no bid, ele não deve ir para o jogo contra o América. Ao contrário da maioria, eu acho que o Richard é uma contratação interessante sim, é um camarada que vai ajudar o Cruzeiro. Mas 4 meses sem jogar, convenhamos que ainda que ele estivesse com a parte burocrática resolvida, não faria sentido, né? Seria uma temeridade botar o cara para estrear num clássico como esse, sem ritmo, sem conhecer bem os companheiros, e provavelmente nós teremos aí um longo período de treinamentos, né? Porque a possibilidade do Cruzeiro se classificar, ela é muito remota. Mas então o Richard está chegando, vai aprimorar a parte física, espero que os problemas pessoais que ele passou ano passado, né? A perda de um irmão, que inclusive teve torcedor do Ceará comentando aqui no canal que o Richard chegou muito bem, mas depois desse episódio ele teve uma queda de desempenho, que é natural, né, gente? É ser humano, você acaba sentindo a perda de um ente querido. Tomara que ele tenha conseguido, né, se recompor, digamos assim, para voltar a focar no futebol, porque se ele tiver focado, se ele jogar o que jogou no Fluminense, no Atlético Paranaense principalmente, ele vai nos ajudar bastante nessa temporada. O Globo Esporte noticia que Tony Talibã está acompanhando de perto o trabalho de gestão do Cruzeiro. O meia, que passou por Botafogo, América, Juventude, Ceará, entre outros clubes, concluiu os cursos de treinador e gestão de futebol e está fazendo uma espécie de estágio para se especializar na área. E eu não vou negar para vocês não, tá? Essa notícia não tem grande relevância, né? O Tony vai trabalhar no Cruzeiro? Não, gente, ele tá passando por um processo de estágio, tá vendo como as coisas funcionam nessa transição pós-carreira de jogador, que ele quer trabalhar agora no futebol de outra forma, em outro tipo de função. Legal, nada contra, tá? E assim, eu só selecionei porque o nome dele é muito legal, esse apelido Tony Talibã, por causa da barba. Eu acho que muita gente deve se lembrar dele jogando no América. E eu fiquei pensando por que raio de motivo esse camarada estaria fazendo um estágio no Cruzeiro. Qual é a ligação, né? Porque ele nunca jogou no nosso clube. E aí eu vi que ele passou entre 2019 e 2022, ele jogou na Ferroviária, né? E o Pedro Martins, que é diretor de futebol do Cruzeiro, provavelmente trabalhou junto com ele em algum momento. Pelo menos existe uma relação próxima entre Cruzeiro e Ferroviária. Às vezes eu acho que próxima até demais, né? Muito jogador da Ferroviária chega aqui no Cruzeiro, alguns vão embora sem dizer a que veio, enfim. E até dei uma olhada no time da Ferroviária, que disputou o Campeonato Paulista, acabou sendo rebaixado inclusive, fez uma campanha muito fraca, se tinha algum jogador interessante assim que o Cruzeiro poderia trazer, mas que pertence à Ferroviária, não tem ninguém que me chamou a atenção, tá? O lateral direito Heitor, né, que é do Internacional, eu acho que até poderia ser um jogador útil no elenco, mas ele é do Inter, ele não é da Ferroviária. E o atacante, o John Kennedy, que foi o artilheiro deles também, acho que seria um jogador, né, que poderia ajudar o Cruzeiro, mas ele é do Fluminense, então também não é uma opção, inclusive está sendo negociado com o exterior, né, pelo menos essa é a maior possibilidade dele ser vendido. Então no elenco da Ferroviária mesmo, acho que não tem ninguém assim que vale a pena a gente buscar. E só um aviso, hein, galera, hoje a partir de 7h30 da noite eu vou participar de uma live no canal do Samuel Venâncio com Gleison Lage, o próprio Samuel, e ele, Rômulo Caldeira, Luomo que Parla. Então a partir de 7h30 da noite vocês cheguem lá no canal do Samuel Venâncio pra gente trocar essa ideia, fazer essa resenha, que eu acho que vai ser muito da hora. Esse vídeo fica por aqui. Se você gostou, eu peço que deixe o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e use os comentários para opinar sobre cada um dos assuntos. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!